Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje para debater, sinceramente, uma coisa que me pegou desprevenido. E talvez tenha sido a grande discussão entre como é que eu posso dizer? Não sei se de todos os canais santistas, mas certamente entre a bolha santista no Twitter, nos sites, enfim, qualquer coisa. Que foi a notícia publicada inicialmente pelo Diário do Peixe, às 9 horas da manhã, né? Se eu não estou enganado, foi por aí, talvez até um pouquinho antes, uma matéria da Laura Marcelo, falando que o Cruzeiro tinha interesse no João Paulo, né? E o próprio João cogitou uma saída do Santos, né? Vamos falar sobre isso, debater o que implicaria essa situação, né? Mas antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até já faço um comentário rapidinho, que esse tempo de data FIFA, eu recebi alguns comentários sobre isso, falando que vi muitos jogos, sempre que eu falava, vi muitos jogos e tal, e uma coisa que eu já estava pensando há um tempo, e algumas pessoas falaram, né, pô, faz um outro canal, Edu, comenta outros vídeos, faz um projeto e tal, e eu realmente pensei nisso, e efetivei esse projeto. Fiz um outro canal para falar sobre futebol internacional. Até vou falar sobre futebol brasileiro também, tirando o Santos e seleção brasileira, que eu deixo para cá, mas especialmente futebol inglês, futebol espanhol, seleções. Eu falei esses dois campeonatos porque são os que eu mais assisto. Campeonato de seleções também. Inclusive hoje o primeiro vídeo foi sobre a seleção do Uzbequistão, que está perto de se classificar para a sua primeira Copa do Mundo. Está muito bem nas eliminatórias da Ásia, no grupo do Irã, enfim. O canal é Garden Futebol Internacional. Eduardo Jardim, Garden, então vocês pegaram a referência. Mas se você puder, se inscreve lá no canal, tem um vídeo até o momento. Tô ajeitando o logo, o banner, enfim, essas coisas todas. Mas eu vou deixar aqui no final desse vídeo também. Se você não quiser esperar até o final, procura lá, Garden Futebol Internacional, que tem lá a minha fotinha, inclusive. Depois eu vou colocar um logo e tudo certo. Mas, para falar aqui a gente vai falar de Santos, continuar falando de Santos. E essa matéria do Diário do Peixe, que eu vou aqui ler até as partes principais, pra gente comentar por aqui, né? O título, inclusive, é João Paulo é procurado pelo Cruzeiro e cogita a saída do Santos por novo projeto, né? A gente debateu muito isso na live do trio hoje e a matéria até fala, né? O goleiro João Paulo e o staff cogitam saída do Santos na janela no meio do ano. Recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, né? Que ele ficou o ano inteiro, o ano de 2024 inteiro praticamente fora, né? O arqueiro não tem tido minutagem e entende que é o momento de procurar um novo projeto. O técnico Pedro Caixinha tem conversado bastante com o jogador que vê um outro ciclo na carreira. Acho que é muito importante essa parte, mas a gente vai debater depois. Recentemente, o goleiro foi procurado pelo Cruzeiro através do executivo Alexandre Matos para um empréstimo. No entanto, o representante nem levou a situação ao clube por entender que o departamento de futebol do Peixe não o liberaria. Com toda a razão, né? Aos 29 anos, João Paulo tem um carinho, uma identificação enorme pelo clube, mas já visa outro rumo na carreira. Embaixo fala ainda que o João Paulo atuou 2 vezes esse ano pelo Alvinegro, foi titular na vitória sobre a Inter de Limeira por 3-0 e foi titular também na goleada no amistoso, né, contra o Coritiba, foi 4-1. O primeiro tempo termina 3-1, ele toma o gol até no segundo tempo entre o Brasão, no intervalo entre o Brasão, depois no final do segundo tempo entre o Diógenes, mas enfim, né, nada demais, só comentando mesmo. O João Paulo é amigo de Gabriel Brasão e entende que não é justo o goleiro tirar o goleiro do time pela boa sequência, mas também quer minutagem. Aí depois fala o histórico dele e tudo mais. Eu acho até muito importante pontuar que bom que o João Paulo entende que não seria justo tirar o Gabriel Brasão do time titular só porque ele quer jogar. Ainda bem que ele entende isso. Só que também eu fico até um pouco triste porque o João é um bom goleiro, para mim é um bom goleiro a nível Série A mesmo, que pode brigar sim pela titularidade, inclusive é uma coisa importantíssima, você ter 2 bons goleiros, como o Brasão e o João Paulo, que podem brigar por essa vaga, porque um força o outro a ter um grande nível, a melhorar cada vez mais. Por exemplo, 2020 e 2021, o Santos tinha o João Paulo e o John, então acho que tinha uma disputa ali de muito mais alto nível. 22, porém lembro se o John sai em 2022 até, mas 23, por exemplo, essa eu falo com certeza, que a gente teve aquela disputa né? Muita disputa entre muitas aspas, né? Entre João Paulo e Vladimir. Óbvio, evidente que o Vladimir nunca ia ganhar essa vaga do João Paulo, porque o João Paulo é muito mais goleiro que o Vladimir. Então, você acabava que não forçava uma evolução, mesmo que no subconsciente, digamos assim. O John ficou em 2022 também, tá? Essa disputa nem ficou ali entre John e João Paulo. Mas mesmo que
voltando a 2023, né? Mesmo que fique no subconsciente, essa disputa, o cara não se força, porque, obviamente, repito, o João Paulo é muito mais goleiro do que o Vladimir, então ele não precisava se preocupar com perder a titularidade, porque ele não ia perder de forma alguma, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para se levantar o debate, e era muito bom para o Santos ter 2 goleiros desse nível. Então, por isso que, já adianto, o que eu penso sobre a questão do empréstimo, não é não existe a hipótese de você emprestar o João Paulo, ainda mais com um time que, em teoria, como o Cruzeiro, vai brigar ali pelas mesmas coisas que o Santos, G6, uma Copa do Brasil, enfim. Não existe essa possibilidade, nem que fosse para outro clube também, que fosse brigar mais alto, mais baixo, eu desconsideraria completamente o empréstimo, não vale a pena. Uma venda, a gente pode começar a pensar, porém, eu pensaria que para realmente vender o João Paulo, tem que ter dois pontos aí. Primeiro é uma reposição rápida de um goleiro bom e experiente, porque, com todo respeito ao Diógenes, não acho que o Diógenes seria um reserva à altura. A gente tem o João Fernandes, que também não acho que é um reserva à altura. O Rodrigo Falcão, que até voltando a jogar depois de muito tempo de lesão, inclusive voltando a jogar no Sub-20. Até acho que o Rodrigo é melhor que o João, mas, enfim, não acho que nenhum dos dois possa ser já um reserva imediato. Então, e o João Pedro, que é um baita goleiro, ainda está no Sub-17. O menino tem 17 anos, não pode colocar o menino para ser reserva imediata, é óbvio, né? Então, assim, teria que depender de uma reposição rápida e teria que ser uma proposta com dinheiro realmente que valesse a pena para o Santos. Valeria a pena o Santos dispensar o jogador, dispensar, óbvio, vender, né? Eu imagino que se realmente chega uma proposta, seria um salário muito alto, porque a SAF do Cruzeiro não tem problema em pagar normalmente, né? Mas aí o Santos teria que exigir também essa compensação financeira. Independente do João querer, se supostamente, como diz a apuração do Diário do Peixe, ele quisesse sair, ou o staff dele entendesse que era melhor ele buscar um outro ambiente, um outro projeto, enfim, com todo respeito, não interessa, né? Entre aspas, o Santos tem contrato com ele até o final de 2027. Se ele quiser sair, tem que trazer uma proposta boa. Se o staff assim quiser, tem que trazer uma proposta boa, né? Até o fim de 2027. Repito, a gente está em março de 25, então tem muito tempo aí de contrato. Se fosse uma proposta muito boa, a gente poderia pensar. Mas se não for o caso, não entendo por que valeria a pena o Santos se desfazer de um bom goleiro que, repito, pode ser um grande substituto para o Gabriel Brazão. E para finalizar, e aí um ponto que a gente debateu muito hoje na live do Trio, que eu não entendo muito bem por que os jogadores hoje em dia querem tanto isso, né? De vai pro banco e a partir de que vai pro banco já quer sair, já prefere buscar outros ares e tudo mais. Lá no Cruzeiro provavelmente ele vai se titular, porque o Cássio está numa fase muito ruim. Falaram muito do Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel não teve nada concreto, né? Eu acompanho, por exemplo, o Samuel Venâncio, que é o setorista mais confiável do lado do Cruzeiro, e ele não falou nada sobre Carlos Miguel, então acredito que ainda não tenha nada muito concreto. Então o João seria titular lá, mas não entendo muito bem. Poderia ficar aqui, brigar pela vaga, mas enfim, também se não quiser, não estou condenando não, só estou falando que eu não entendo muito bem. E até para pontuar que o João, ele fica disponível só esse ano, né? Porque, assim, ele se machuca lá contra o América em maio do ano passado e ele só volta a ficar à disposição esse ano. Então, ele tá pouco tempo no banco, né? Querendo ou não, ele tá 3 meses no banco. Então, eu realmente não entendo por que os jogadores têm muito dessa, hoje em dia, de pouco tempo no banco já pedir uma transferência. Mas, enfim, ou pelo menos aceitar, levar sondagens, né, e tudo mais. Mas pontuando, de forma alguma emprestaria, e se fosse uma proposta de venda, dependendo muito do contexto, do valor e tudo mais, eu venderia. Então é isso. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre as propostas, se chegasse ou não? E vou deixar aqui, como eu falei, não sei se desse lado ou desse, mas o meu outro canal, se você puder se inscrever, Garden Futebol Internacional. Lá a gente vai tratar, no geral, sobre futebol de seleções, futebol europeu e tudo mais. Se você puder, se inscreve lá. Valeu, pessoal.